Oi pessoal, bem-vindos ao canal Psique Saúde. Hoje nós vamos falar sobre transtornos da personalidade. Na verdade nós vamos falar sobre personalidade primeiro, para depois entender o que são os transtornos da personalidade, né? E eu gosto de explicar a personalidade como sendo um padrão, né? É um jeitão da gente de ser que nos acompanha desde o início da vida, desde o início da vida adulta pelo menos. A personalidade, ela está presente no jeito que a gente percebe o ambiente e também no jeito que a gente reage a ele. Quer dizer, funciona como um filtro entre as nossas percepções e as nossas ações no mundo, né? E aí nós podemos ver a personalidade através de diversas dimensões. A dimensão comportamental, né, como que o comportamento se expressa, cognição, quer dizer, como que a realidade é interpretada, né, e também do controle dos impulsos, né, que é esse filtro, né, entre o pensamento, a emoção e a ação, e também a questão dos relacionamentos interpessoais, como eles se dão, né? Então a personalidade está presente aí, né, como sendo um conjunto distinto tanto da experiência interna do indivíduo quanto de suas reações comportamentais aí no mundo, né, com as outras pessoas. E a personalidade, como que ela é formada, né? Existe alguma coisa que é inato, ou seja, vem com o indivíduo de fábrica, né, que são aquelas características que nos acompanham e nos identificam desde crianças, né? Algumas características, por exemplo, a gente pode ver em crianças muito pequenas. Algumas são mais extrovertidas, outras são mais tímidas, algumas crianças se lançam mais, né, em curiosidade, em explorar o ambiente, outras já são mais retraídas, e são características do temperamento, né, que estão presentes desde o início com forte influência genética, da hereditariedade. E a personalidade, né, também vai sendo resultado da interação desse componente que é inato, que é hereditário, com alguma coisa que é da experiência, ou seja, os modelos, a educação, né, o meio, né, que a criança vive vai modelando essas características que vieram com ele, resultando, né, em alguma outra coisa que tem algumas marcas, né? Tem a marca das experiências, dos traumas e também da cultura, que eu acho interessante. Por exemplo, alguns traços de personalidade são típicos de algumas culturas. Por exemplo, na cultura oriental, as pessoas são mais reservadas, né, falam mais baixo, enquanto que algumas culturas, as culturas latinas, a expressão afetiva pode ser mais intensa, a questão do toque, do abraço. Então, são variações culturais que também vão modelando de alguma forma essa personalidade. E aí, lá no final da adolescência, no início da idade adulta, nós já temos um padrão que é mais ou menos estável, né? Que é esse jeitão da gente de ser e que vai nos acompanhar, favorecendo ou não a adaptação aos diversos contextos da vida, que são os relacionamentos, o trabalho, né? Todas essas questões que passam pelo controle dos impulsos, pela cognição, a interpretação do mundo e também pela expressão no comportamento, nas relações interpessoais. Quando, né, esses traços de personalidade eles são disfuncionais, desadaptativos, quer dizer, quando eles causam dificuldades para que a pessoa se adapte nos diversos contextos de vida, aí, causando sofrimento e prejuízo, a gente considera um transtorno da personalidade. Sofrimento e prejuízo, que nós já vimos, né, no primeiro vídeo do canal, que fala um pouco sobre o conceito de transtorno mental, mas aqui, né, como que aparece esse sofrimento? De diversas formas. Na forma de síndromes depressivas, quadros ansiosos, abuso de substâncias, né, comportamentos de risco, tanto na esfera sexual quanto direção imprudente, ou ainda ao contrário, isolamento social, né, dificuldade de formar vínculos ou de expressar emoções. Enfim, cada transtorno da personalidade são vários, nós vamos passar por alguns aí nos próximos vídeos, mas tem uma dificuldade
né, que vai ser expresso um tipo de sofrimento, geralmente na forma de um transtorno mental. E isso que eu acho interessante, porque muitas vezes chegam até nós pacientes que já passaram por vários tratamentos, né, tratamentos, por exemplo, para depressão, mas que não respondem pouco à medicação, aos tratamentos convencionais aí, medicamentosos. Talvez alguns desses pacientes não tenham sido avaliados quanto à personalidade, que é um fator de risco, né, com base nisso que eu estou explicando, para que as pessoas adoeçam do ponto de vista da saúde mental. Porque imagine, né, quando a pessoa tem esse jeitão de ser, esse jeito de interpretar o mundo, de sentir as emoções e de se relacionar, causando problemas, o resultado será mais frequentemente quadros depressivos, quadros ansiosos, né, ou mesmo uma resposta mais complexa ao trauma. Isso acontece porque o transtorno de personalidade, ele confere, né, uma vulnerabilidade maior a estressores, né, que são esses eventos de vida adversos que todos nós em algum momento passamos. Perdas materiais, de emprego, de entes queridos, como por exemplo o luto, né, são situações que geram na gente um estresse e daí uma resposta de adaptação a isso, né, tem que ser conduzida por nós. Então o transtorno de personalidade, como tem uma dificuldade maior de adaptação, né, frente ao estresse, pode adoecer com mais frequência. Então uma situação que poderia ser um obstáculo a ser transposto, na verdade se torna um sofrimento, né, sem fim aí. Então o que a gente tem que lembrar é que o transtorno de personalidade, os pacientes que, né, possam vir a ter transtorno ou mesmo traços de personalidade que levem a dificuldades no seu dia a dia, têm que ser avaliados quanto a isso, e além do tratamento medicamentoso, a psicoterapia, né, ela vai poder examinar essas características, né, a pessoa vai poder entrar em contato com o que dela, do jeito de ser, do jeito de interpretar o mundo, causa essas dificuldades, e aí sim tratar também a origem dos sintomas, né? Não que os medicamentos não sejam importantes, pelo contrário, eles são muito importantes, existem indicações precisas para eles e eles também ajudam, né, no controle dos sintomas para que a pessoa possa estar em uma psicoterapia, né, que não é também um processo fácil, mas a associação dos dois realmente vai ser o tratamento mais eficaz quando nós identificamos como um pano de fundo para a doença mental, para o transtorno mental, a presença de um transtorno ou traços de personalidade. E aí, ao longo desse vídeo, você foi pensando nas características da sua personalidade? O objetivo do vídeo não é que você faça diagnóstico sozinho, né? Nem que saia fazendo diagnósticos, mas sim, se você tem algum tipo de sofrimento que é parecido com o que eu descrevi, não deixe de procurar ajuda profissional, de um profissional da área da saúde mental, para discutir essas questões e tentar identificar se elas, né, podem ser melhoradas, independente ou não até mesmo da presença de um diagnóstico de um transtorno mental. Gostou desse vídeo? Se você gostou, curte, compartilha, manda para as pessoas que você gosta e também não deixe de se inscrever no canal. Um abraço, obrigado.